Muito bem, estamos de volta com mais um programa Cidade em Pauta, aqui pela TV Web do Poder Legislativo de José Bonifácio, na TV Monsenhor Ângelo Angione. E o convidado dessa semana é o provedor da Santa Casa, o Jefferson Luiz de Souza. Tudo bem, Jefferson? Prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da TV Câmara. Prazer todo nosso, Marcos. Estamos à disposição, né? É sempre bom prestar esclarecimentos à população, então sempre que precisar estaremos sempre à disposição. Bom, lembrando que essa entrevista, lógico, há muito tempo já, você sabe disso, que eu ligo para que você possa vir aqui. E aí na semana passada você acabou mandando um requerimento aqui para a Câmara, né, para pedir um espaço. Então nós vamos tentar aí fazer uma entrevista bastante equilibrada no sentido de que você possa falar e passar para a população o que você queria e que te fez fazer o pedido para que viesse aqui nos estúdios. Então eu vou começar, Jefferson, vamos fazer o inverso um pouco, começar de frente para trás ao invés de trás para frente. E vamos falar um pouquinho de algumas questões que eu fiz para o vereador Flávio Manuacmi na semana passada, ele que preside a CPI, a CI, né, como a gente fala aqui na Câmara da Santa Casa, e que, claro, ele como vereador não tinha condições de responder, porque isso é uma questão técnica do provedor da Santa Casa. Certo. Primeira coisa que eu perguntei para ele foi, e que veio também em perguntas da população, como que com o final das cirurgias, né, principalmente serviço de ortopedia, outras cirurgias gerais, pressupõe-se que o gasto diminuiu, quer dizer, você diminui o serviço, diminui o gasto. Isso de uma forma leiga falando. Mesmo assim, diminuindo esses serviços, a Santa Casa ainda passa por problemas financeiros? Sim. O custo do hospital, Marcos, existe o custo fixo, que é para você manter a máquina funcionando, e o custo variável, que ele vai dependendo da dispensação de medicação, né, o uso do material hospitalar e a quantidade da troca do leito, né? Quanto mais você roda um leito, mais você gasta com alimentação, com lavagem e processo de limpeza. Então, quando a cirurgia saiu da Santa Casa, foi tirado da Santa Casa um teto de R$39 mil, que é o que a contratualização SUS pagava para se fazer a cirurgia 24 horas. Tirando esse teto, ele saiu, o que saiu quando saiu a cirurgia? A folha médica e esse gasto variável, a dispensação de medicação e material médico. O custo fixo do centro cirúrgico, ele é o mesmo, porque ele funciona 24 horas. Se ele fizer 1 ou 10 cirurgias, o custo fixo é o mesmo, porque o profissional ali é o mesmo, né? Então, a gente consegue abaixar um pouco a despesa dos custos variáveis, mas o custo fixo do hospital é um custo alto. Por isso que assim, a Santa Casa, ela suporta 85% do atendimento dela é SUS. Ela atende 120% a mais da sua capacidade, porque hoje o acesso ao SUS pela Constituição ele é universal. Então se o SUS paga para atender 100 consultas, se chegar a 200 o hospital tem que atender, porque aquela população tem que acessar o serviço médico. Então o problema do SUS é financiamento. O financiamento é muito baixo pelo procedimento que a instituição faz. Entendi. Jefferson, outra coisa também que foi questionado na semana passada e o vereador não teve condições de responder é a questão da diretoria, né? Nós perguntamos, através também de perguntas que vieram da população, por exemplo, quem é o seu vice-provedor, como é que está formada essa diretoria, e na ocasião não foi possível a gente obter essa resposta. Como é que está a formação da diretoria hoje? Sim, a nossa diretoria ela foi constituída em março de 2016, né? Até em março de 2016, a formação dela original era eu como provedor, Nilson Machado como vice-provedor, primeiro secretário o Andrei, segundo secretário Renato Zaqueu, primeiro tesoureiro José Henrique, segundo tesoureiro Hélio Raimundo, carinhosamente chamado de Hélio Carabina, Sim. né? Aí vem o Conselho Fiscal, que é formado pelo André Capobianco, ex-provedor, Alcídios Bastos, também ex-provedor, e Benício Brassolotti, com os seus suplentes, seu Birulim, né, o Hélio da HLM e o Fernando Fornazieri. Em junho de 2016, junho ou julho, salvo engano, o Nilson nos procurou a diretoria e entregou uma carta de renúncia. Por motivos pessoais, ele não poderia continuar à frente da instituição.
como vice-provedor. Então esse cargo de vice-provedor ele ficou vacante, né? Até porque a gente tem que fazer um processinho interno para preenchimento dessa vaga. Como a diretoria, assim, ela está bem fortalecida, o pessoal é bem participativo, então a gente ainda não surgiu assim a necessidade de uma formalização, embora a gente vá fazer esse procedimento para ocupar esse cargo vacante de vice-provedor. Provavelmente alguns dos diretores eleitos vai assumir esse cargo de vice-provedor. O seu mandato vai até quando, Jefferson? Até março de 2019. Março de 2019. Exato. Então o mandato é para 3 anos? 3 anos, isso, é um triênio. Com reeleição, permite reeleição? Permite reeleição. E como é que é feita essa eleição? Os próprios membros, como é que é feita essa questão para, vamos dizer assim, a formalidade dessa eleição, para que essa elegibilidade fique de forma formal? Sim. Juridicamente dizendo, assim, a Santa Casa ela é uma associação, então ela é composta pelo seu quadro associativo, que é aquele sócio contribuinte que o Estatuto fala, que contribui anualmente com a instituição. Então o Estatuto dela prevê que 1/4 do salário mínimo tem que ser contribuído pelo sócio contribuinte, que ele vai ter direito a voto numa eventual eleição, né? Então, quando é feito o processo de eleição, é feita uma publicação no jornal, convocando os sócios contribuintes que estão quites com as suas obrigações, para se apresentarem numa Assembleia Geral. Nessa Assembleia ali é proposto, eu tenho vontade de assumir, eu tenho vontade disso, se propõe os cargos e ali se faz uma eleição interna. Há anos, assim, eu outro dia conversando com o seu Alcides Bastos, que já foi provedor acho que uns 20 anos atrás, ele dizia assim, antigamente se havia mais uma concorrência pelo cargo de provedor, existia assim, as pessoas se interessavam mais em poder contribuir. E de uns 10 anos para trás que eu vejo dos provedores que passaram, existe assim um interesse menor pelo cargo de provedor, né? Então assim, por isso que não é uma eleição acirrada, é uma eleição bem harmoniosa entre os próprios sócios, entre os próprios diretores, né? Que o pessoal ali chega num consenso e a gente tem um costume muito grande na diretoria de que ali não existe hierarquia. Existe sim o provedor que acaba respondendo legalmente por todos os atos da instituição, mas a gente não faz distinção de cargos, a gente é uma equipe, assim, costuma ter esse sentimento de equipe, decidimos junto, compartilhamos junto, nós apresentamos, lógico que assim, o provedor tem a maior responsabilidade sobre a instituição, mas esses cargos, a gente fala primeiro tesoureiro, segundo secretário, é uma equipe, então é uma questão muito harmoniosa, eu fico muito contente hoje com a nossa atual diretoria. E o que te levou a querer ser provedor da Santa Casa, Jefferson? Olha, eu tenho dois motivos eu vejo disso. Eu acho que a vida apresenta alguns desafios e eu sou muito religioso. Eu acho que Deus me deu essa missão. Então, assim, eu fico muito contente em poder contribuir. Não sou natural de José Bonifácio, nasci em Polônia, uma cidade que é 1/4 de Bonifácio. Mas é uma cidade que eu aprendi a gostar, uma cidade que eu aprendi a admirar, uma cidade que me deu muitas oportunidades. E eu sou psicólogo por formação. No 3º ano da minha faculdade, eu conheci a psicologia social. Eu sempre amei psicologia, só que eu criticava um pouco a profissão, por ser uma profissão que só quem tinha acesso era quem tinha poder financeiro. Eu não gostava desse tipo de acesso. Quando eu conheci a psicologia social, eu fiquei assim realizado na minha profissão. Tanto que eu atuo hoje na área de assistência social. Pude contribuir com o município 4 anos no mandato passado na área de assistência social. Hoje trabalho na prefeitura de Badibacite na área de assistência social. Então é uma coisa que é minha, uma coisa assim que eu sinto prazer em fazer. E o cargo de provedor, por mais que é na área da saúde, tá nessa filantropia, tá nessa ajuda, tá de você querer fazer o bem sem olhar a quem. Então é isso que me rege, né? É essa vontade assim de poder contribuir com uma cidade que também eu aprendi a admirar. Jefferson, vamos falar um pouquinho também do vídeo do prefeito. E no vídeo dele, ele pede a sua renúncia. E ele cita a denúncia que você fez, que você assina a denúncia, que gerou uma comissão parlamentar de inquérito aqui na Câmara, que pode inclusive cassar o mandato do prefeito. No meio da semana ele apresentou o vídeo, no domingo seguinte, logo 3 dias depois, você acabou fazendo algumas respostas na Folha de José Bonifácio, acho que foi 3 páginas, né, mais um artigo. A gente percebeu ali que foi quase que uma resposta imediata ao vídeo do prefeito. Eu queria que você explicasse como você recebeu aquele vídeo e
como você analisou aquelas falas do prefeito? E vou já abrir um parênteses para que depois você possa responder com calma. Você acha compatível, por exemplo, o provedor da Santa Casa denunciar o prefeito e depois pedir ajuda da própria prefeitura para a instituição que ele provê? Como é que você vê isso? Marco, a matéria do jornal, da Folha de Bonifácio, ela sempre fecha na quinta-feira, né? Então a Marina, que acho que é a diretora ali do jornal, então a matéria a gente mandou para o jornal antes mesmo da publicação do vídeo do prefeito. Então assim, acabou sendo uma coisa um pouco casada, deu a impressão, né, que era uma resposta. Isso, porque o prefeito publicou o vídeo, se eu não me engano, na sexta-feira à noite, né? E a gente mandou a matéria já pronta na quinta-feira, porque haveria as mudanças do pronto-socorro, né? Confesso que o vídeo do prefeito eu não vi. Eu tomei uma atitude pessoal de não ver, pessoas perto de mim disseram que o vídeo era muito agressivo, que o vídeo era assim, ataques pessoais sem fundamentos. Então eu tomei uma atitude pessoal em querer não ver, justamente para a gente não ficar desgastado, não ficar ainda mais um clima ainda mais tenso. Então eu tomei uma atitude pessoal de não assistir o vídeo dele. A gente sabe as coisas que foram ditas, as pessoas nos trazem, né? Mas eu mesmo não assisti o vídeo. Conversei muito com o Sr. José Luiz Pagnossin, até para alinhar os processos do pronto-socorro. Depois do vídeo? Depois do vídeo, certo. Né? Aí, assim, até falei, olha, o vídeo o pessoal fala que é um pouco agressivo, né? Aí o Sr. José Luiz Pagnossin falou, faz parte, né? Todo esse processo, tudo, né? Respondendo a questão da pergunta da denúncia. Certo. O que me motivou a fazer a denúncia, Marco? Nós solicitamos, na Festa do Trabalhador, a Santa Casa não solicitou nenhum espaço, a gente ainda estava tudo se ajeitando, a casa ainda entrando em ordem, então a gente não fez nenhuma solicitação formal. Na Festa da Cidade, diferentemente, nós solicitamos a participação, como todos os anos a Santa Casa participou. E nos foi negado esse direito da Santa Casa, uma instituição filantrópica, de estar lá com uma barraquinha de cachorro-quente, né? Porque ano passado a gente teve uma renda de R$6.000, então poderíamos colocar essa barraquinha de cachorro-quente para também ter essa ajuda. E nos foi negado. Eu não achei isso certo como cidadão e como provedor. Eu acho que não tem motivo, né, para se ter este processo de negativa para uma instituição filantrópica ao qual eu, cidadão Jefferson, represento hoje. Então nós entramos, sim, motivado por esse sentimento de injustiça, por um pouco de humilhação, porque há alguns meses o prefeito vem desgastando a nossa imagem, vem falando da nossa índole, né? Então a gente sempre paciente, porque a verdade sempre vai aparecer. Eu sempre muito paciente nesse processo, tanto que assim, nunca agredi o prefeito publicamente, nunca falei no nome dele de uma forma agressiva publicamente. E, ao contrário, o vídeo ficou muito claro o que o prefeito pensa sobre a gente. Então, o que nos motivou a denúncia? Essa inconformidade como cidadão de uma resposta de um executivo de negar para uma instituição que é filantrópica a participação num evento que ela sempre participou. Então isso foi uma indignação como pessoa, como cidadão, porque nós entendemos que o executivo não é dono do município, ele representa durante um tempo o município. E como provedor assumindo essa função, também me senti inconformado com a instituição ao qual a gente está tentando proteger e que atende o usuário SUS, que é o usuário mais carente e de um serviço de extrema essenciabilidade. Então nos motivou a apresentar essa denúncia, né? Formalizar junto à Câmara Municipal e também ao Ministério Público essa denúncia. Quando a gente fala assim, a pergunta assim que você me fez, de solicitar ajuda do município uma vez que você também denuncia. Muitas pessoas perguntam isso pra gente, né? Como é que agora ele vai conseguir uma ajuda de um prefeito que ele denunciou? Exato. Né? Uma coisa sim é certa, Marco, a gente, aos poucos, a gente tem que mudar o olhar do processo Santa Casa. A Santa Casa, ela, primeira coisa, ela não é responsável pela saúde no município. A população vai às urnas de 2 em 2 anos eleger os seus políticos, seus representantes. Eles são responsáveis pela saúde da população. A Santa Casa é uma instituição que presta serviço de saúde.
Quando a gente fala em buscar o recurso da prefeitura, a gente não está falando numa ajuda que o prefeito, ele é bom se ele manda o dinheiro, ele é bom se ele manda o dinheiro a mais que ele não precisa. Agora, quando o dinheiro é essencial para o funcionamento, é dever dele. Então a gente só cobra do município o que é dever do executivo, uma vez que é nítido que as pessoas chegam na Santa Casa com o mesmo relato. Os ambulatórios não dão conta da demanda de José Bonifácio, há pouco atendimento para a demanda que José Bonifácio precisa. Então, quando a gente vai solicitar recurso do prefeito, é para o pronto-socorro, que é obrigação dele. Ou ele faz 24 horas, ou ele contrata a Santa Casa para fazer 24 horas. Então, a gente não está pedindo ajuda, a gente está exigindo o que é direito dele. Claro. Ajuda, a gente vê assim, que nem quando o prefeito pagava a maternidade no mandato passado, mandava um recurso a mais que nós ajudávamos no pagamento e na manutenção da maternidade. Isso sim eu encaro como ajuda. Então eu não vejo assim uma incoerência, porque eu acho que a democracia tem que ser respeitada. O que é diferente tem que ser respeitado. Não é porque o prefeito não gosta do provedor ou o provedor não tem afinidade com o prefeito que as coisas não têm que acontecer. Eu acho que a democracia e o diferente nesse processo tem que ser respeitado. Então o prefeito tem que olhar esse processo de duas formas. Primeiro, a instituição. Hoje eu sou o representante da instituição e ele é prefeito e sempre tratei ele com todo o respeito que cabe ao cargo dele, mesmo não tendo afinidade com a pessoa dele. Mas o cargo dele merece respeito, ele foi eleito para isso. Então, essa relação institucional que o prefeito acabou não conseguindo estabelecer com a Santa Casa, que foi o que a gente sempre buscou. Eu tenho um relacionamento de respeito e de carinho muito grande com o secretário de Saúde, nos atende quando precisa, a Santa Casa está à disposição dele como precisa, alinhamos o processo, porque entendemos ser institucional. Nós sabíamos que quando apresentaremos a denúncia, a gente agravaria um pouco a crise política Santa Casa-Prefeitura. A gente também tem o senso de responsabilidade, mas eu acho que nesse processo todo, o grande recado é que a democracia tem que ser respeitada. Não adianta o prefeito dizer porque o provedor o denunciou que o provedor não serve para o cargo dele. São coisas totalmente diferentes. O que me motivou, igual eu expliquei, a inconformidade de um chefe de executivo achar que é dono do município. Isso foi uma inconformidade. Agora, a relação institucional, a gente coloca no papel. O prefeito fala da CI, só que o prefeito não fala que a gente manda todas as notas todos os meses para a prefeitura. A gente presta conta mês a mês para a prefeitura. Isso ele não fala, né? E ele não fala também, que quando ele acho que ele fala da CI, que a gente contribui, o próprio vereador Paina, toda a informação que é solicitada, a gente contribui, porque a gente não tem nada para esconder. É esse que é o processo. Então eu fico assim, muito contente desse processo todo, que está desmistificando um pouco Santa Casa. Eu acho que é o grande nó, a grande vitória dessa, o grande assim, feito bom disso tudo, é que as pessoas estão entendendo o que é a Santa Casa. E ela precisa mudar. Se a gente quer um hospital novo, a gente precisa haver mudança. Jefferson, a gente sabe que, você sabe, a gente tem um tempo um pouco limitado por ser um programa de TV web, mas eu vou me dar ao direito de passar um pouquinho desse tempo, porque a gente ainda tem alguns assuntos, então eu vou pedir algumas respostas mais objetivas para você. Tudo bem. Não, tranquilo, mas é porque realmente a gente tem um tempo limitado, eu vou passar um pouquinho hoje, porque o assunto é bem interessante. Como é que está a questão do pronto-socorro? Vocês pararam de atender a questão ambulatorial na parte da manhã e vespertina, né? Das 7 às 22. E como é que foi esse processo e como é que está hoje já com o andamento desse fechamento, já com a população se acostumando com o fato, já procurando os ambulatórios municipais? Como é que está hoje esse cenário? Eu acho que foi bacana, sim. A gente só tem aqui a agradecer à população que entendeu esse processo. Há muito se pede mudança no pronto-socorro. Eu demoro para ser atendido, mas há muito se discutir. A demanda do pronto-socorro não é para ela, né? A gente tem que dar um atendimento cada vez mais de qualidade. Só que é desumana a demanda que vem para uma equipe que é pequena, né? Então esse processo, hoje, nossa pesquisa de satisfação do pronto-socorro é 100% ótimo e bom. Porque não tem pessoa que fica mais do que meia hora esperando para o atendimento de urgência e emergência. Então a gente só tem a agradecer. Era um processo que a muita equipe da Santa Casa pedia, por ofensas, né? A população, a gente entende o lado da população que a demora gera uma angústia. Só que também existe uma equipe que é limitada no atendimento, é humano ali no atendimento, né? Então esse processo está sendo muito bem conduzido. O secretário de Saúde, a gente se fala quase que diariamente, alinhando o processo, alinhando os casos. Então está dando muito certo, graças a Deus. Bom,
Naquele primeiro dia, até aquela foto emblemática do cavalete lá na porta da Santa Casa, foi falado, inclusive na tribuna da Câmara, de que um segurança estava fazendo a triagem. Isso parou? Como é que está sendo feita essa triagem? Como funcionou ali? A gente colocou os cavaletes, Marcos, justamente assim, para dar, impactar. olha, poxa, tem que haver mudança, né? Por isso, mas em nenhum momento o segurança disse, ó, pega teu carro e vai embora. Ele orientava, olha, a Santa Casa está passando por esse processo, abria o cavalete e entrava. Ele não triava? Não, era ferido, pressão, tudo. Olha, o seu caso é no ambulatório. O senhor tem como ir? Quer que pegue uma ambulância? Algumas coisas a gente até encaminhou de ambulância para o ambulatório, né? Porque assim, a população, para fazer esse fluxo, o cavalete foi sim para dar precisa haver mudança. Lá está havendo mudança. Foi esse o objetivo. Mas em nenhum momento o segurança falou, ó, pega teu carro e vai embora, porque não é aqui. Em nenhum momento isso aconteceu. Até fomos chamados no Ministério Público, explicamos, mostramos o procedimento para a promotora e ficou tudo certo. Bom, então vamos para as perguntas aqui que chegaram pela internet, e algumas eu já tinha separado aqui, vou pegar algumas ao vivo agora. Ô Jefferson, a questão da folha de pagamento, está em dia? Está em dia. Folha de pagamento dos funcionários que são registrados pela CLT em dia, a folha de pagamento médica já vai para o 4º mês em atraso. Tá, e tem alguma perspectiva? Nós recebemos uma emenda de R$400 mil do deputado Rodrigo Garcia, que em vez de vir para a Santa Casa, foi depositada na conta da Prefeitura. Então a gente estava num trâmite burocrático com o Ministério da Saúde em como fazer esse repasse, né? Já foi formalizado, assim, a gente já protocolou no município, eu já conversei com o Marlon, que é o responsável pelo setor. Então esse recurso deve chegar na Santa Casa o mais breve possível, o que vai dar para dar uma boa equacionada nesses salários médicos. Os partos aos finais de semana estão acontecendo? Há médicos de plantão? 24 horas os partos, de segunda a segunda, de domingo a domingo. A maternidade não houve corte de atendimento. Por que acabou o serviço de ortopedia na Santa Casa? Isso foi uma decisão da Regional de Saúde, que, se eu não me engano, aconteceu há 4, 5 anos atrás, não me lembro o período exato. É uma decisão da Regional de Saúde, junto com o provedor da Santa Casa de Monte, onde foi dividido alguns serviços. Provedor anterior. O provedor anterior, o André. E eu não sei se foi no final de 2012, que era o Marcelo do Carmo, ou no início de 2013. Certo. Não consigo te confirmar o período exato. Não, tudo bem. Mas foi uma decisão da Regional de Saúde. Por que tantos médicos bons de José Bonifácio estão deixando o corpo clínico da Santa Casa? Olha, a gente deixou alguns médicos deixaram de fazer atendimento, plantões na Santa Casa, mas deixaram o corpo clínico, ainda não recebi. Quem que é o diretor clínico hoje? O Marcelo Cataruzzi, Dr. Marcelo Cataruzzi. Deixar o corpo clínico, não. Eu acho que assim, existia um processo de crise financeira. Alguns médicos saíram justamente porque, o que eles me justificaram? Nós precisamos ou atender no consultório, porque a gente tem as nossas despesas, né? Como a Santa Casa não está pagando, a gente vai buscar outras oportunidades. Muitos saíram por conta da condição financeira. Ô Jefferson, então eu vou pegar aqui as perguntas, né, que chegaram aqui desde o momento que eu falei que eu ia te entrevistar. A Mari Brito pergunta assim: bom dia, meu nome é Mariana, gostaria de saber se a Santa Casa de Misericórdia, bom, você já respondeu, mas em respeito à Mari eu vou fazer a pergunta, vai continuar fazendo partos? Sim, 24 horas por dia. O Ayrton Santiago, meu colega, um abraço, Ayrton, pergunta o seguinte: Jefferson, na sua opinião, por que tanto interesse do governo municipal em interferir na gestão da Santa Casa? Se o governo conseguir seu intento, todos os problemas da Santa Casa serão resolvidos? Eu acho que não. A gente tem algumas experiências de outras santas casas em que houve alguma interferência do município e o município não deu conta de manter, né? Porque hoje a nossa Santa Casa está sob gestão estadual, hoje a gente só responde ao SUS. A nossa relação com o município é somente pronto-socorro. Então eu vejo que o problema Santa Casa, ele é financeiro. Então se o município quer ajudar, quer interferir na Santa Casa, eu acho que é financeiramente dizendo, né? Essa conversa de que o prefeito não confia no provedor, existe processos para que se regem em prestação de conta. Eu nunca fechei a porta, Marco, da prefeitura, da Santa Casa para a prefeitura, em nenhum momento.
todas as visitas, a gestora, que é a Muriele, vai à Santa Casa tirar todas as suas dúvidas. Chamei o prefeito para uma reunião, ele nunca esteve na Santa Casa. Então, acho que existe assim, um processo que a prefeitura ela tem sim que estar junto com a Santa Casa, por mais que a Santa Casa não é da prefeitura, ela depende muito do município, né? A crise financeira instalada na Santa Casa foi pelo corte de José Bonifácio, isso é nítido, né? Embora a justificativa do prefeito também não está errada. Eu não vou pagar por um serviço que não é de direito eu pagar. Também entendo o lado dele. A gente só fica na filantropia. Se alguém não fizer, quem vai fazer? A gente vai deixar fechar? Né? Então a gente fica nessa pergunta. Então assim, eu não consigo responder o porquê do interesse do município em querer assumir a gestão da Santa Casa. Eu acho que existe uma questão assim, o município só não dá conta. Eu acho que tem que haver uma conversa até que regionalizada, né? Então acho que sentar e conversar é tudo que precisa. Vamos lá, Rosa Soares. Quando será reaberto o centro cirúrgico? O centro cirúrgico está em reforma, né? O Ney aqui, de novo, um trabalho incrível fazendo. Até outro dia eu estava conversando com o André Capobianco, eu tive o prazer de ter o Ney na nossa gestão, né? Porque o hospital está todo reformado. Nós protocolamos, o centro cirúrgico é o espaço, né? Nós já solicitamos na Regional de Saúde a volta da cirurgia, que é aquela cirurgia geral, apêndice. Eu fico inconformado, eu cidadão, se eu tiver que fazer um procedimento de apêndice, eu tenho que ir para Monte a Prazer. Eu acho que com uma Santa Casa tão bem estruturada que a gente tem. Então nós solicitamos a volta desse serviço. Desde janeiro a gente vem conversando com a Regional de Saúde e, se Deus quiser, provavelmente a gente já está aí 80% de chance com o papel na caneta, com a caneta no papel, de que a gente vai ser credenciado a partir do ano que vem para voltar a realizar cirurgias gerais na Santa Casa. Bom, Jefferson, para encerrar, agora uma pergunta mesmo de âmbito geral. Eu queria te perguntar o seguinte, não é mais da internet, mas é uma curiosidade que ficou. Na semana passada, no uso da tribuna legislativa, alguns vereadores citaram que você havia passado um cronograma financeiro de quanto que as prefeituras deveriam repassar para o pronto-socorro, que havia ficado uma diferença, uns falaram de 57, outros de 27, uns de 40, os valores foram variados. Sim. E que o prefeito estava disposto, então, se o problema fosse essa diferença, a inteirar essa diferença. Isso aconteceu? Como é que está essa questão? As prefeituras da região estão pagando em dia também o pronto-socorro? Dá uma resumida para a gente nessa parte. Quem usa o nosso pronto-socorro? Um município que não funciona 24 horas. Eles são Ubarana, Planalto e José Bonifácio. O custo do nosso pronto-socorro ele é em média de 215 a 225 mil. Justamente porque eu falei, se há mais dispensação de medicação, se gasta mais, né? Se atende mais, se gasta mais. Ubarana, certinho o dia. Você pode, eu costumo falar para o prefeito João, pode dar até cheque pré-datado, que no dia que ele fala que vai pagar, o dinheiro está na conta. Planalto também, essa gestão do Ademar está show de bola, pagamento em dia, corrigindo os atrasados, que na gestão passada a gente não recebeu de Planalto, e José Bonifácio. Então, quando se fala em custo de pronto-socorro, nós pedimos para José Bonifácio, nós mostramos os nossos gastos para José Bonifácio no teor de 187 mil reais. Porque eu pego 20 de Ubarana, porque o atendimento de Ubarana é irrisório, perto de José Bonifácio, o atendimento de Planalto menor ainda, perto de José Bonifácio. Você precisava fazer 224 mil, é isso? Isso, de 215 a 225 mil. Você tinha 187 do município, exato, 20 mil de Ubarana e 15 de Planalto. Que aí, como houve algumas parcelas em atraso, hoje ele paga 20 para pagar a diferença. Certo. Mas seria 15 mil de Planalto, que fecharia o nosso custo, né? E o município de José Bonifácio falou, eu só tenho 120 mil. E lá atrás foi conversado, por 120 mil, então, eu não vou fazer atenção básica, porque a Santa Casa não consegue. Eu preciso diminuir 67 mil de algum lugar. Nós tiramos de medicamento e tiramos dos médicos, né, para ficar um médico só. Por isso que até assinamos um acordo com o secretário de Saúde, que a atenção básica, desde abril, deveria ser atendida no município e não na Santa Casa. Você apresentou a ata, inclusive. Exato, e nós fizemos essa mudança em maio. Né? Só que muitos chegaram encaminhados, até pelas vezes pela própria enfermeira, porque não havia médico no ambulatório. Então entendemos, o município ainda não está preparado. Voltamos atrás na nossa decisão e vamos faz evento, porque a população ajuda muito. Eu fico assim muito contente da Santa Casa estar em José Bonifácio, porque o povo é muito solidário. Acontece que o hospital custa 20 mil reais por dia. Se você faz um almoço que der 20 mil, a gente está falando de um dia do hospital.
né? Por isso que às vezes as pessoas têm um sentimento ajuda, ajuda, ajuda e nunca dá conta. Mas é só saber o custo, é 20 mil por dia. Um almoço, se der 20 mil, é um dia de hospital aberto, né? Então as pessoas também têm que ter consciência que o custo é muito alto. Mas né? essa diferença que ficou faltando, que alguns vereadores citaram que o prefeito está disposto a dar, isso já foi formalizado? Iniciamos a conversa com o José Luiz Pagnocin, secretário de Saúde, porém ainda não foi assinado nenhum acordo. Então qual seria a diferença? Mas já 67? 67 mil a diferença. Entendi. E você está otimista que a 67 vai ser incorporado? A gente está assim, a gente não vai ser intransigente e bater o pé no 67, só que também 27 mil a gente chega num acordo com o secretário de saúde que também não dá. Então a gente vai buscar um consenso, né, para também mostrar que a Santa Casa está disposta a conversar. Vamos conversar sobre custo. A gente não quer mais nada além do que custa o serviço e do que você paga de medicamento. A instituição não precisa ter lucro, mas ela precisa manter suas portas abertas. Jefferson, eu sei que nós teríamos assim assunto para falar 3 horas aqui, nós não podemos, infelizmente. Mas fica aqui o compromisso de já te convidar para outras oportunidades, assim que tiver alguma novidade, algum fato novo, você pode ficar tranquilo, não precisa mandar requerimento, você pode me ligar, ligar aqui para a produção, ligar aqui para o estúdio, nós vamos liberar o espaço para você tranquilamente. E queria agradecer a sua presença aqui e mostrando, né, a transparência dos seus atos. E você fala muito bem, viu, Jefferson? Já pensou, se fosse vereador, hein? Você tentou 2 vezes, né? Não, uma vez só. Uma vez só? Na eleição passada. Na eleição passada. Você fala muito bem. Contente. Boa entrevista. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Marcos. Estamos sempre à disposição, né? Eu acho que esse processo Santa Casa precisa acontecer. Se a gente quer um hospital novo, tem que haver mudança e a população precisa entender essas mudanças. Então sempre estarei à disposição, faço questão de cada vez mais esclarecer e puder prestar qualquer tipo de informação. Obrigado. Obrigado você. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. O programa hoje foi um pouquinho maior do que de costume, mas o assunto estava muito interessante. Então nós convidamos para que você possa aí acompanhar o Cidade em Pauta nas próximas semanas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.